Acho que foi. Foi, acho que foi. Ah, ele não fala que nem os outros. Bom, boa tarde para todo mundo, então. Eu sou a Kelly, eu sou do Marias. Pelo que eu olhei na lista de inscrições, a grande maioria já veio a encontros nossos, já conhecem a gente, então talvez a gente não precise fazer essa fase de apresentações do que é o Marias, mas só para, né, em uma linha, um grupo de estudos de gênero de alunas, alunos e apoiadores, digamos assim, da pós-graduação do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo, e criado em 2017. E a gente tem feito desde o começo do ano, acho que esse já é o nono encontro virtual. A gente sempre fez, né, encontros de formação, de grupo de estudos, né, desde 2017, eram sempre presenciais no IRI, na USP, na cidade universitária, mas aí por conta da pandemia a gente começou a fazer esses encontros virtuais, na verdade foram um sucesso, a gente conseguiu trazer pessoas que provavelmente não conseguiriam ir para a cidade universitária, então a gente tem gostado, assim, a pandemia, por um lado, acabou unindo um pouco a gente, pessoas diferentes, assim. Então, hoje é o nosso último encontro, então, como eu disse, acho que é o nono do ano. A gente já estava querendo há algum tempo abordar esse tema, né, do feminismo comunitário. Não sei para quem estava aqui acompanhou o nosso seminário, realizado no fim de novembro, mas a gente fez na nossa mesa de encerramento do seminário uma mesa específica em feminismo, não era comunitário, era latino-americano, né, movimentos latino-americanos feministas, mas uma das nossas palestrantes era a Julieta Paredes, que era uma das leituras recomendadas para hoje, que é uma das grandes precursoras e defensoras e mobilizadoras do feminismo comunitário, ela é boliviana, acho que talvez a Irma até fale um pouco mais dela. E é isso, a gente vai fazer então uma breve apresentação, né, da nossa Maria Irma, uma das Marias, que é a Irma. E queria muito agradecer por ela, né, ter se disposto também, ter estudado, ter vindo aqui para fazer essa apresentação para a gente. Se vocês tiverem comentários, dúvidas, mandem no nosso chat, que depois que ela terminar a apresentação dela, a gente abre para o nosso debate. Normalmente a gente faz se tiver muitas pessoas interessadas, a gente faz uma ordem de inscrição e a gente só pede depois, na hora que você for fazer o comentário, se quiser abrir o microfone e falar, que seja breve, né, não fique muito longo, justamente para a gente conseguir a participação de todo mundo. Então, acho que vou passar a palavra para a Irma, agradecer a todas que estão aqui, e é isso. Pode ir lá, Irma. Obrigada, querida. Obrigada pela apresentação, Kelly. Obrigada pelo convite também. Eu super me animei com a ideia de falar de comunismo indígena, de feminismo indígena, e pensar nisso dentro das relações internacionais. Ano passado, participando da ABRE, eu entrei numa sala aleatória, assim, no último dia, e de repente eu me deparei com um debate sobre raça. E entre os debatedores, né, entre o pessoal que estava apresentando o trabalho, tinha gente falando de relações internacionais e indígenas, e como as RI conseguiam fazer esse diálogo. No passado eu também participei de um congresso feminista que teve na PUC, e aí tiveram grandes debates sobre feminismo indígena. E eu fiquei muito impactada com isso, e a partir daí eu comecei a me interessar. Enfim, eu não preparei nenhum slide, a proposta dessa apresentação é um pouquinho diferente, por dois motivos. Primeiro, porque é a última do ano, está todo mundo cansado, então o PowerPoint chega, né? Mas a segunda coisa também é porque o conceito da epistemologia do Sul, do feminismo comunitário, é justamente repensar a nossa forma de fazer as coisas. Né? E aí eu queria propor uma forma diferente. Por mim, se a gente tivesse, enfim, presencialmente, eu ia fazer como uma professora minha da faculdade de antropologia social fazia. Ela colocava todo mundo em roda. Parece uma bobeira, mas eu acho que, né, a questão da forma também importa em alguma medida, né? Porque, querendo ou não, não existe hierarquia. Isso é um dos debates que a Julieta faz. Quem é a Julieta? Vamos começar do começo. A Julieta é uma boliviana, ativista, música, ela é poeta, poetisa, né? E aí,
ela, desde, acho que 2003, mais ou menos, ela está bem ativa nas questões de gênero. Salvo engano, ela foi casada com uma outra moça também, que é uma ativista muito importante na Bolívia. E aí, eu tenho um colega boliviano, que eu comentei com ele que eu estava lendo o texto da Julieta, e ele foi me contando algumas coisas, as percepções dele sobre ela, que ela é super inteligente, ela é muito reconhecida na Bolívia, mas ele também me contou uma coisa muito bacana. Ele mora numa cidadezinha no interior da Bolívia, e aí ele falou assim, olha, aqui a comunidade tem uma grande influência na nossa vida. Todo mundo conhece todo mundo faz coisas juntos. É, o grupo é muito influente. E quando você pensa no texto da Julieta, faz muito sentido, porque ela fala justamente de um feminismo comunitário. Mas antes da gente entender um pouco o que é feminismo comunitário, é muito interessante ela contar no texto que o feminismo comunitário ele parte de uma premissa de que ele não é um feminismo ocidental. E ao longo dos anos, né, aqui no Marias, a gente vem estudado muito questões do que é feminismo. Então, a gente lê o texto de feminismo liberal, feminismo decolonial, e a minha cadeira está diminuindo. E aí, esses feminismos todos são feminismos de alguma forma do norte, né? E eu passei alguns textos, tem um texto de chamado Epistemologia del Sur, que a pesquisadora fala assim, olha, apesar disso, existem várias vozes feministas que se posicionam de forma diferente a esse feminismo branco, como vozes na África, vozes na Ásia, vozes na América do Norte. Mas e o feminismo latino-americano? Essa é a pergunta da autora. E aí, eu acho que o texto da Julieta, em alguma medida, responde isso. Porque o que a maioria desses textos vai colocar? Eles vão dizer, basicamente, que quando você chega com a colonização, as relações de gênero que existiam entre os povos indígenas já aconteciam, já existia uma relação, né, que alguns dizem que não é uma relação de poder, como as indígenas brasileiras falam, que não existe tanta questão, gênero não é uma categoria importante. Já a Julieta fala que não, que você tem sim uma relação de hierarquia já nas comunidades pré-coloniais, né? Mas, independentemente disso, com a chegada do homem branco, parece existir um pacto entre o homem indígena e esse homem branco para tornar a colonização possível. Então, algumas categorias começam a ser forjadas. Quais são elas? A raça, ou seja, eu sou branco, você não é, você é indígena. E a outra categoria que se coloca é a categoria da mulher, né? Então você tem assim, eu sou homem branco, ele é homem indígena, e agora eu tenho a mulher. Então, essa forma de você colonizar, considerando essas duas categorias, acaba tornando muito difícil a interação entre o homem e a mulher indígenas, o homem e a mulher, né, dentro do mesmo país, e também a mulher de fora com a mulher, a mulher dos países desenvolvidos com a mulher dos países subdesenvolvidos. Porque a colonização, por si só, já criou essas categorias. Eu, ele, outro, né? Já fez essa divisória. E aí, é muito interessante que, por exemplo, no caso da Julieta, ela fala assim, olha, a gente tem que pensar no feminismo, além das questões da categoria de gênero, que, segundo ela, foi criada e, de alguma forma, é utilizada para colocar a mulher como uma minoria, que a gente não é, a gente é metade da população, né? Ela fala assim, a gente tem que pensar numa coisa mais profunda, porque a nossa sociedade pré-colonial já tinha questões já tinham papéis que a mulher assumia
que naturalmente eram colocados como menores, que eram papéis de não, sem tanta relevância. Isso se acentua com a colonização. Então, a gente tem que pensar mais para baixo. A gente tem que fazer uma reflexão mais profunda. E uma coisa que ela coloca o tempo todo é: a gente tem que tentar parar de se colocar dentro da lógica ocidental. Nós não somos ocidentais, a gente tem outros valores, a gente tem outros costumes, mas como fazer isso? Né? Eu acho que a grande questão é como se colocar. E aí a gente tem várias experiências. O livro que eu sugeri, salvo engano, é Irlando Fino, que debate muito a questão no México do feminismo indígena mexicano. E aí tem toda uma história de luta. Você vê que as mulheres são extremamente oprimidas, as mulheres indígenas mais ainda, dentro até das próprias comunidades indígenas, né? Na Bolívia não é diferente. A Julieta coloca, por exemplo, e quando você tem uma eleição de uma liderança indígena dentro da própria comunidade, a mulher vai junto, mas as lideranças são masculinas. Então é sempre o homem e a mulher, né, juntinha. E ela propõe uma relação de equidade, né? Não é nem equidade que ela não equidade no sentido que a gente está acostumado, né? No sentido de equivalência de direitos, não é isso. É de uma relação de complementaridade. Eu acho que talvez esse seja o melhor termo. E aí é muito interessante também a gente pensar no texto Epistemologia del Sur, a própria questão do que é essa complementaridade entre homem e mulher. É interessante porque a autora coloca que as comunidades pré-coloniais não só aceitavam a homossexualidade, como valorizavam isso, né? Então, assim, ser mulher e as relações afetivas, isso não importava, não era um peso. E quando você chega com essa categoria do homem branco, essa categoria que coloca homem, mulher, a mulher faz isso, o homem faz aquilo, essa relação heterossexual se torna muito consolidada. E a Julieta propõe repensar isso. A questão aqui não vai ser a gente pensar no homem dentro de uma estrutura familiar, entendeu? Mas de uma coisa maior, de uma estrutura comunitária. E essa mulher, independentemente dela estar numa relação homoafetiva ou não importa. Dentro da sociedade, a gente tem posições diferentes e distintas. E aí a gente pode pensar, vindo aqui para o Brasil, de como isso se dá no nosso país. O último texto que eu sugeri é de uma psicóloga que faz pesquisa com comunidades indígenas brasileiras. E é muito interessante que ela coloca que as mulheres indígenas estão brasileiras estão se articulando cada vez mais, que existem lideranças que estão tentando fazer eventos nacionais com vários indígenas, vários ramos diferentes dos indígenas, né? Várias tribos diferentes. E aí, ela coloca uma coisa muito interessante, a questão da violência doméstica. Lá pelas tantas no texto, ela fala que as mulheres indígenas se sentiram deixadas de lado no debate da Lei Maria da Penha, porque essa lei não incluiu elas no debate na hora de ser construída. E aí elas começam a pensar em questões de como trazer o debate para proteção da mulher para as comunidades indígenas. Valeu, Rita. Rita está falando de um curso aqui no nosso chat. Valeu. Eu vou dar uma olhada. Obrigada. E aí, o que essa pesquisadora fala? Que essas indígenas reivindicam mais informação e proteção para a mulher indígena nas relações com homens brancos. Mas nas relações entre as relações comunitárias entre indígenas, não precisaria, porque não haveria violência. Por outro lado, alguns grupos, né, algumas lideranças indígenas falam, espera lá, não é bem assim. Porque o índio ele também está em contato com o homem
branco, e de alguma forma ele está se apropriando desses conceitos e ele acaba levando essa violência, né, branca, masculina, para dentro das aldeias. Então, assim, eu achei muito interessante essa reivindicação das relações entre mulheres na cidade, mulheres indígenas na cidade, e também a diferença como elas percebem uma outra forma de relação com o homem indígena, né? Então, existe uma diferença de relação de poder. Outra coisa muito interessante que essa pesquisadora brasileira colocou é a questão do parto, né? Ela fala assim que as mulheres indígenas se sentem, de alguma forma, coagidas a fazer um parto no hospital. E que os partos no hospital não levam em conta questões culturais, por exemplo. Muitas vezes, nos hospitais, você joga fora o cordão umbilical. As mulheres indígenas não querem isso. Isso para elas é muito importante. E aí, essa moça entrevista uma enfermeira que cuida das comunidades indígenas, e essa enfermeira fala assim: cara, eu achei que a gente estava arrasando. Achei que era o negócio, entendeu? Que a gente estava dando assistência pré-natal, que a gente estava cuidando da mulher, e eu não sabia que elas não gostavam. Então, foi criado um canal de comunicação com essas comunidades que elas puderam falar: olha, a gente não quer necessariamente ter que fazer o acompanhamento pré-natal nos hospitais. E é uma coisa muito interessante também, né? Que é você ser capaz de ouvir o que as mulheres indígenas querem, o que, que elas pensam. Deixa eu ver o que mais. Eu tenho muita coisa. Se estiver muito rápido ou eu tiver uma matraca, por favor, me falem. Deixa eu pegar aqui o texto, minhas anotações. Bom, voltando ao texto base, né, da Julieta, o que, que ela fala que eu achei muito interessante aqui. Eu marquei aqui. O que que o que ela percebe como feminismo e qual é a proposta do livro que ela debate, né? A proposta do livro é a seguinte. Deixa eu achar aqui. Eu marquei aqui. Um momentinho. A proposta da autora. Ela quer refletir e acabar com as relações de poder construídas pelo gênero, e não conservar o gênero como uma forma de equidade contra-revolucionária. E aí os debates da questão de gênero voltam na questão da colonização e também da democracia liberal, que é muito interessante quando a gente pensa em democracia, no feminismo liberal, né, que é aquela ideia de você dar direitos iguais para as mulheres. A gente já debateu muito isso, né, de tipo, o que o feminismo liberal advoga? O feminismo liberal advoga, no primeiro momento, que as mulheres tenham direitos iguais aos homens, não é? Pelo menos foi o que eu entendi. Me corrijam se eu estiver errada. Vai nessa linha. Então, você cria mais espaços para as mulheres poderem ser eleitas, para as mulheres poderem ter direitos equânimes. E aí ela coloca, salvo engano, para ela que colocou, coloca uma coisa interessante. Dentro disso, você tem também direito à guerra. As mulheres americanas reivindicam o direito a participar da guerra, a irem a usar. E assim, ela coloca: olha, gente, que coisa maluca. Como é que uma mulher que defende isso vai conseguir dialogar com uma mulher que está nesses países, como uma mulher periférica? Outra coisa que se coloca também é a questão da violência que a mulher passa a exercer também no contexto de guerra, né? Violência sexual. A gente tem casos de denúncia dentro, se eu não me engano, em Guantánamo, né? Em que as mulheres são muito ferozes contra os homens presos, enfim. Ela coloca isso. Como é que a gente vai conseguir juntar a mulher do norte com a mulher do sul se a mulher do norte se torna tão imperialista quanto o homem do norte? E aí ela fala assim: cara, será que gênero realmente é a pegada? Será que através dessa classificação, de colocar nessa caixinha, ela fala que talvez não, talvez a gente tenha que pensar para além do gênero, para além do tempo. E aí, uma outra coisa que ela colocou também que eu achei muito interessante é que tem que lembrar o que é, eu achei muitas coisas interessantes. Um momentinho que eu vou colar. Vamos lá.
terrorist. Minhas colinhas. Um momentinho. Tá. Eu achei muito interessante duas críticas que ela faz. Primeiro, ela faz uma crítica dura às ONGs, né? Ela fala assim, cara, essas ONGs muitas vezes vêm com ideias prontas. E essas ONGs são formadas por quem? Segundo ela, depois da colonização, depois que, né, acabou a colonização, que a gente deixou de ser colônia, você acaba tendo um colonizador nacional, que é o homem branco que ficou no lugar desse colonizador. E esse homem branco repete as estruturas opressoras daquele colonizador. E ao fazer isso, ele torna a mulher indígena ainda mais subjugada. E isso perpassa uma série de questões, inclusive a questão do corpo. Então, a mulher indígena passa a ser considerada feia, bruta, por outro lado, extremamente sexualizada. Então, o homem branco objetifica essa mulher. E aí, existe uma outra questão. A mulher branca da colônia, da ex-colônia, ela não se identifica com a mulher indígena. E ela advoga por um feminismo que é um feminismo parcial, uma igualdade que vai beneficiar as mulheres, os homossexuais, os indígenas da mesma classe social. Ela fala, olha só, a questão da classe ainda é muito relevante, talvez seja mais relevante do que a questão do gênero. Porque quando você fala em direito, muitas vezes você está falando direito só para um grupo. Esse direito não atinge todo mundo. Essa mulher, a mulher indígena, ela não consegue ser emancipada. Existe ainda dentro daquilo uma hierarquia. E desculpa, esse caso da participação na guerra, ela também falou na participação das mulheres vindas do terceiro mundo. Sim. Tem uma série de questões. Eu acho que esse texto, e aí a ideia acho que é bater um papo, os textos, na verdade, abrem caminho para uma série de reflexões. Primeiro, até que ponto nós não somos as mulheres que as autoras criticam, né? As mulheres brancas que estão tentando falar em nome, né, das outras, sem de fato ouvir essas mulheres, as demandas, né? Não sei, a questão do lugar de fala, tem uma série de desdobramentos. Outra coisa também, outra provocação que os textos fazem é justamente para a América Latina, pensar a América Latina da nossa perspectiva. Então, assim, o que seria o nosso feminismo? Eu não sei, né? Eu vejo, tem acho que autoras que pensam isso na Argentina, na Bolívia, tem algumas pesquisadoras no Brasil, mas muito pouca pesquisa sobre feminismo indígena no Brasil. Então, é uma reflexão importante, né? Outra coisa também que eu fiquei pensando gente, os textos são super ricos, então, assim, quais as relações de poder que a gente ainda tem? Enfim, dá para puxar muita coisa. Então, a primeira provocação é, que eu gostaria de saber de vocês. A gente escuta as mulheres indígenas? Vocês conhecem, fora a Julieta e acho que algumas pessoas da etnia terena, que são bem ativas, que conseguem fazer, né? Conseguem estudar. Vocês conhecem mais feministas indígenas? É a primeira pergunta. Eu tenho muito algumas coisas. Não conheço. Na verdade, eu conheci a Julieta por causa do nosso evento. Eu já tinha ouvido falar de feminismo comunitário numa matéria que eu fiz com a professora Jenny Jaquette, e ela sabia, ela, né, é do norte, sabia muito mais do que sobre o feminismo comunitário, muito mais envolvida nisso do que eu. Não pensava nisso de forma alguma. Posso falar? Claro, claro. Eu conheço, melhor não conheço pessoalmente, mas eu li bastante sobre uma mulher chamada Filomena Menchuí. Ela é, não lembro de que país, é de um
de Centroamérica, não lembro de que lugar exatamente agora, porque faz anos que eu acompanhei o processo de, se se pode falar assim, de rebelião dela. Filomena Menchuí é uma mulher feminista, indígena, guatemalteca. É impressionante toda a caminhada dela. Não sei como estará a vida dela, já faz muitos anos, acho que quase 30 anos que eu li bastante sobre ela. Só lembro o nome e como ela batalhava no seu próprio país sobre questões feministas e também pelos problemas rurais, né? Que, como você está falando, os indígenas, ela é indígena, né? Mas assim, a diferença entre o pessoal, mesmo mulheres ou homens, pessoal rural e das zonas urbanas, é completamente diferente. Então, eu vi bastante ela. Se vocês se interessarem, procurar e pesquisar sobre Filomena Menchuí, acho que vale a pena. Obrigada. Valeu. A Nathalie também mandou uma entrevista aqui, da Maria Galdino. Eu me lembro de uma que eu fiquei super impactada. Ela não é uma mulher indígena, mas ela se envolveu diretamente com questões indígenas, que é uma peruana. Ai, gente. Não vou lembrar. Ela cara, Júlia alguma coisa. Ela trabalhou muito na questão de descobrir os abortos, né? As esterilizações forçadas no governo do Fujimori. Ela trabalhou junto com comunidades andinas. Eu achei super legal que assim, as ONGs foram se articulando e conseguiram descobrir isso. Olha que legal. Acho que tem uma questão também. Vai fazer... desculpa, pode falar. Não, é que tem uma questão no chat. Não, Nath, não quer falar? Eu? Oi, gente. Irma, eu estava pensando aqui, enquanto você falava, pensei bastante na Maria Galindo, que eu mandei uma entrevista dela aqui no nosso fórum, né? Ela criou um coletivo chamado Mujeres Criando, se eu não estou enganada. Ela é boliviana e ela fala, e ela tem muito essa mesmo coletivo da Julieta. Não sabia. Eu não consegui ler. Mulheres Criando Comunidade. Eu acho que elas eram casadas. Mulheres Criando Comunidade, que é da Julieta. Eu sei que ela é super envolvida nesse coletivo, então é uma das criadoras, não quem, né? Enfim. E ela também fala super dessa pegada de que feminismo que a gente quer, que não é tão simples quanto a gente se inserir no mundo dos homens, né? Não é então só sobre falar sobre igualdade das mulheres, sobre levar as mulheres à igualdade com os homens, porque a nossa luta envolve muito mais do que isso, envolve uma luta de classes, de raça. E eu fiquei pensando muito também, enquanto você falava, desculpa, eu não consegui ler os textos dessa semana, foi horrorosa, mas enquanto você falava, me veio muito à cabeça a figura da Domitila Chungara. A Domitila, isso não é uma luta nossa hoje, não é uma luta que começou hoje. A Domitila, ela ficou muito conhecida quando, em 75, teve a primeira conferência da mulher no México. Houve uma tentativa de se levar mulheres do Sul para participar, porque ao lado dessa conferência, que foi uma conferência da ONU, paralelamente aconteceu uma conferência de organizações não governamentais da sociedade civil, em que se participou várias ONGs, várias acadêmicas, e houve uma tentativa de se levar mulheres do Sul para falar, como numa primeira tentativa de se fazer um encontro entre mulheres do Norte e do Sul. É claro que a participação de mulheres do Norte foi muito maior, mas a Domitila foi uma voz muito ativa nessa conferência. Ela era uma boliviana, esposa de um mineiro, e ela enfrentou toda sorte de dificuldade para chegar no México, até dificuldade financeira e dificuldade, inclusive, do governo boliviano, dela sair e voltar da Bolívia, do que até um questionamento no sentido do que ela falaria nessa conferência.
E uma vez que ela chegou lá, para ela reconta, então eu estou falando na voz dela mesmo, porque ela tem um livro super famoso de memórias, no qual ela diz que chegou lá, o estranhamento dela foi total, que viu aquelas mulheres brancas, norte-americanas, europeias, falando sobre questões como prostituição, sobre questões como homossexualidade, e que aquilo chocava ela, isso, né, falar desses assuntos, mas de estranhar essas mulheres falando sobre como incluir as mulheres na sociedade de forma igualitária, quando para ela não era sobre incluir, ela não queria ser incluída no destino do marido dela, que tinha que acordar às 5 horas da manhã, ir até uma mina, trabalhar que nem um louco para ganhar um salário de miséria, voltar para casa, não ter dinheiro para comprar leite para os filhos. Então, ela questionou muito, ela teve uma voz muito ativa nessa conferência, no espaço que lhe foi dado, mas até um embate que ela relembra com uma delegada, eu acho que foi inclusive mexicana, eu não lembro com quem que foi esse embate dela, que ela fala, olha, a senhora está aqui e a senhora acha que de alguma forma eu sou parecida com a senhora? Eu não sou. A senhora chega todos os dias nessa conferência com o cabelo feito, a senhora chega todos os dias aqui com uma roupa diferente, a senhora entra e sai do seu carro com o seu chofre. Aí tá acabando minha bateria, peraí, gente, que eu volto. Mas, enfim, a Domitila fala nessa conferência, então, isso é algo que a gente tende a achar que, não tende, mas assim, que a gente pode até ver como uma luta nova, mas não é. E essa ausência de voz, essa ausência de participação das mulheres do Sul não é de hoje, e esse estranhamento de, na hora que você encontra a feminista do Norte, você entender que você não é representada por aquelas mulheres, também não é algo novo. A Domitila está aí desde 75, arrasando. Eu vou colocar o nome do livro dela aqui no chat, e eu vou achar a bateria com meus fones. É legal você falar isso rapidinho, porque a Julieta fala isso. A gente tem que honrar a luta das nossas antepassadas que já lutavam contra isso. Isso é muito legal. Outra coisa também, gente, aproveitando o gancho da Nathalie, a Julieta... Pode posso fazer uma pergunta? Na verdade, que eu acho uma pergunta que tem tudo a ver com isso que vocês estão falando. Porque, para mim, eu primeiro vi a palestra da Julieta para depois eu ler o capítulo... Só li um capítulo dela, o 2 lá. E aí eu lembro que ficou muito na minha cabeça, porque eu nunca tinha ouvido falar de feminismo comunitário até então. E tinha ficado muito na minha cabeça que ela repetiu várias vezes, não é sinônimo de feminismo indígena. E ela falou isso na palestra. E eu fiquei muito pensando, porque a gente está tratando aqui, muitos de vocês estão trazendo exemplos de mulheres indígenas, e que traz uma perspectiva, querendo ou não, falar de comunidade, da forma que a Julieta traz, eu acho que é uma comunidade que a gente talvez, por mais que ela diga que haja muitas comunidades diversas, não precisa ser comunidade indígena rural, eu acho que a forma que ela traz essa percepção de complementariedade que ela traz, eu achei muito bonito, ela fala complementariedade, reciprocidade e autonomias, né, dos integrantes dessa comunidade. A gente não sei se a gente tem um modelo igual, então, assim, ao mesmo tempo que eu acho que ela quer propor um feminismo que dialoga muito mais com a realidade dessas mulheres indígenas, eu não sei se a gente consegue incorporar essa forma de comunidade ainda, porque eu não sei se a gente vive esse tipo de comunidade na sociedade individualista que a gente tem ainda, né? Então, a minha dúvida é mais assim, não é sinônimo de feminismo indígena, e aí ela está propondo que exista um feminismo comunitário que seja, né, uma nova forma de pensar feminista, que não seja o feminismo hegemônico ocidental, que não corresponde às necessidades e demandas dessas mulheres, né, no caso dela, indígenas bolivianas. Ela está propondo isso para outras mulheres, ou ela está falando, não, a gente tem que ter outro feminismo, a gente tem que ter vários feminismos, e o que mais se encaixa na nossa realidade da comunidade boliviana, da minha etnia, é essa, porque eu não consigo imaginar a gente ter um feminismo, a gente pensar pela ótica de feminismo comunitário numa sociedade tão individualista e que não tem comunidade dessa forma que ela está propondo, assim. Então, eu fiquei pensando se é mais uma proposição ou se é mais, tipo, é a nossa realidade, não quer dizer a sua, entendeu? Pelo que... Gente, se vocês entenderam outra coisa, por favor, me falem, mas pelo que... Eu entendi bem parecido com o que você entendeu, Kelly. Eu acho que ela propõe uma coisa maior, ela não propõe para os indígenas, ela propõe uma outra percepção de homem e mulher. Eu acho que ela fala várias vezes que a gente não tem que pensar em gênero como uma categoria de separação. A gente tem que esquecer a ideia de gênero, entendeu? A gente tem que pensar na ideia de comunidade. Eu lembro de uma palestra que eu ouvi dela também,
lá na PUC, Mariana, não sei se você vai lembrar, que ela fala justamente isso, assim, a gente não tem, o feminismo comunitário, inclusive, inclui o homem, traz o homem para junto. Por outro lado, eu lembrei desse meu amigo, quando eu estava lendo o texto, que é boliviano. Ele falou, a gente aqui vive numa comunidade. As pessoas são muito juntas, a gente faz tudo junto. Então, assim, ela provavelmente tem uma perspectiva histórica, pessoal mesmo, diferente. Então, ela viveu isso. Quando você chega em São Paulo, você não dá nem bom dia para as pessoas, né? Então, assim, se você evita olhar, eu evito olhar as pessoas, não vou nem olhar, porque se eu olhar, eu vou começar a conversar, né? E aí, é assustador isso. Mas quando você... Porque, assim, pelo que eu entendi, a minha percepção do texto foi, a partir do momento que você coloca a categoria gênero e você começa a fazer políticas você parece que você coloca as mulheres como uma minoria. Só que a gente não é minoria, pô. A gente é metade. Então, assim, talvez essa não... A raça também, talvez a gente tenha que repensar a nossa categoria de pensamento, entendeu? Segundo ela, o gênero foi uma forma utilizada pelo colonizador para oprimir o grupo. E aí isso é incorporado pelo homem indígena também, como uma forma dele se manter um pouquinho acima na cadeia alimentar, assim. Essa é a percepção que eu tive. Vocês tiveram outras percepções também, gente? O que vocês acharam? Não sei, faz sentido Irma. para mim. Irma, eu infelizmente não consegui ler dessa vez os textos, mas eu lembro dessa palestra que a gente assistiu, inclusive, foi a primeira vez que tive contato com o feminismo comunitário, o feminismo indígena, né? Porque tinham outras indígenas na mesa. E eu lembro que foi uma surpresa, porque a gente não estava esperando muita coisa daquela mesa e ficou assim encantada. E uma coisa que me chamou a atenção nessa parte que a Julieta falou, que inclusive era uma questão, e na palestra, para mim, não ficou tão claro, era justamente isso que você falou agora, que para ela o feminismo comunitário não necessariamente era um feminismo. O feminismo comunitário, que ela falou assim, mas por que vocês chamam de feminismo, então? Ah, porque eles roubaram tanta coisa nossa que a gente não pode pegar o nome deles. E foi isso que ela falou, e que era por isso, porque ninguém questionou ela, falou que já tinham questionado ela anteriormente. Mas, na verdade, era isso, era um feminismo que se propunha a união do homem com a mulher, da mulher com o homem, e junto à comunidade. Eu me lembro que isso causou um grande estranhamento, que eu falei, bom, então isso não é feminismo, né? Porque a gente parte do princípio, inclusive, da questão da mulher, da emancipação e tal. E isso, para mim, ficou realmente uma dúvida, porque, eu não sei, acho que na palestra ela falou algumas coisas um pouco diferentes, mas eu fiquei com essa impressão mesmo, que o feminismo comunitário era uma outra ideia e que ela falava exatamente isso, que ela só usa o nome feminismo porque, já que esperam tanta coisa deles, vão pegar o nome feminismo. Mas não me pareceu que era uma ideia exatamente como a gente pensa gênero, ou como talvez o feminismo indígena pense. É só assim do que eu me recordo dessa palestra, e foi bem rica, né? Porque tinham várias outras pessoas que falaram muito, inclusive algo que a gente chegou a discutir em alguma medida nas mesas, né? Essa questão que vocês estão falando, né? Como trazer a diversas discussões para o indígena, né? Que muitas vezes o indígena ele chega para me fugiu aqui. Na academia, na verdade, para ter voz, para poder conseguir lutar pelas causas deles, e não o inverso. Gente, isso ficou meio confuso, mas enfim, você queria falar aí. Não, eu achei super legal o que você falou, porque eu lembrei de uma indígena que comentou nessa palestra mesmo. Ela falou assim que chega um pesquisador na aldeia, passa uma semana na aldeia, e aí escreve um livro sobre aquela uma semana que ele ficou lá, dizendo que o homem está fazendo isso, que o homem... Só que assim, o cara nem fala a língua deles. Então ele não tem ideia do que está sendo falado. Então é uma leitura torta, né? E aí cara, é verdade, talvez a gente não esteja escutando, que nem a enfermeira que achava que estava fazendo uma grande coisa em levar as mulheres para fazer pré-natal, e as mulheres detestando aquilo, achando aquilo um absurdo. Por que eu tenho que ir para o hospital, né? E aí, com relação a Julieta, eu entendi melhor o que ela falou dentro
dentro do livro, porque ela quer quebrar a ideia de gênero. Para ela, essa ideia de você categorizar a mulher dentro de uma caixinha, homem, mulher, não faz sentido, né? Então, assim, eu acho que é nesse sentido que não é mais do que um feminismo, é uma forma de você repensar as relações entre homem e mulher. Assim, né? Oi, boa tarde. Pode falar, pode. Então, eu gostaria de compartilhar um pensamento que, lendo a Paredes, eu me lembrei muito do racismo estrutural do Silvio de Almeida. Então, quando ele fala a questão de, às vezes a gente trata o racismo, a questão do negro, numa caixinha separada, que é o que a Paredes fala da questão da mulher, né? Então, quando você categoriza essa questão da mulher como mais um dos problemas sociais que a sociedade tem que enfrentar, e não como a mulher dentro da sociedade, que ela até reforça que a mulher ela é a metade, né, da população. Então, por que a gente está separando como um problema social? Que a gente vai tratar depois porque é subalternizada essa questão. Primeiro a maioria e depois essa questão minoritária. Já que somos metade, minoritária aonde, né? Então, me lembrou muito a questão do racismo estrutural do Silvio de Almeida, da questão da formulação das políticas públicas, em como se pensa na maioria, o homem branco, e não se pensa no negro, não se pensa na mulher. Então, sempre são políticas públicas voltadas só para o homem branco, e depois se pensa na mulher, depois se pensa no negro, se tiver tempo. Então, foi uma coisa que me surgiu muito, assim, lendo a Parede. Eu acho que faz todo sentido o que você falou. Tipo, política pública para quem? E aí é um questionamento que as três autoras fazem, né? Que é a questão de essa tal democracia liberal. O que é essa democracia? Para quem é essa democracia? Não é? E aí, acho que o capitalismo tem tudo a ver com isso, né? Que é você impor esse... Desculpa, tá passando um helicóptero aqui, depois eu falo. Complementando o que vocês falaram, e aí também umas provocações que eu já tenho comigo e que eu acho que a Tchela trouxe muito no nosso debate de encerramento, foi como é que a gente, como pesquisadoras, consegue trazer isso para dentro das nossas pesquisas. E aí, também conversa muito com o texto que a gente leu em outubro da Spivak. Como é que a gente faz esse subalterno falar? Se a gente... Porque, assim, nós somos subalternas como mulheres, em algumas instâncias. Mas a gente também coloca outras mulheres como subalternas nossas. A gente também faz parte dessa estrutura de poder. Então, como é que a gente se descoloniza? Como é que a gente faz pesquisa? Eu, por exemplo, estava criando um projeto do doutorado pensando nisso. Né? Eu quero pensar assim, olha, como é que eu faço políticas para diminuir violência de gênero em situação de pós-conflito? Tá, a ONU tem todo um estudo de 25 anos falando o que deveria ser feito. E aí você tem a própria ONU lançando uma tratativa em 2019 e falando assim, olha, a gente está falhando, a gente não sabe fazer, está errado, não está indo para frente. Tá, ok, não está indo para frente, show. Como é que você faz? Não sei. E aí, quando a gente começa a olhar particularidades, né, porque, por exemplo, ok, vou fazer uma política pública para as mulheres brasileiras. As mulheres brasileiras não são todas iguais. Como é que você também, do ponto de vista internacional, faz política pública para isso, se você o tempo todo é julgado por não atender um grupo específico? Eu entendo que é muito ruim você querer fazer uma coisa geral para todo mundo. Vai dar errado em alguma medida. Mas também como particularizar demais. Como é que você faz isso? A gente bate muito na ONU, bate muito nas instituições, mas existe uma dificuldade de se pensar nisso tudo. Como é que você faz isso? Você tem que regionalizar todas as políticas? Você tem que sentar e conversar com a comunidade? Eu acredito que a gente tem que sentar e conversar, mas eu sinto uma dificuldade real em pensar como a gente transforma essa coisa do internacional se tudo tem que ser muito dentro dessa antropologia de que muitas vezes a gente não tem tempo, a gente vai sentar uma semana lá na aldeia e vai tentar entender a realidade que não vai entender. Então, existe também, eu acho que um grande gap entre teoria e prática. E como a gente resolve isso? Não sei. Eu acho que a Julieta ela propõe um pouco disso. É você, assim,
não pensar na mulher e na mulher indígena. Eu acho que, entendeu? É você tentar olhar para aquele ser humano e para as relações entre um e o outro. Eu acho que é por isso que ela bate tanto nessa questão, quebra o gênero, porque aí você deixa de particularizar e você deixa de pensar aquilo como um problema, você passa a incluir aquilo numa política maior. E na prática, eu acho que a questão é você ouvir, criar espaços, eu acho que a política é participativa, né? Eu fiz estágio, por exemplo, em Franca, na assistência social. O que eles faziam? Eles faziam várias reuniões em diversos bairros para escutar as mulheres. Tipo, o que vocês precisam? O que a cidade pode fazer? E aí a gente fazia tipo brainstorm mesmo com todo mundo. Assim, na verdade, o encontro era aberto para todas as pessoas, mas saíam mulheres. Eu cuidava das crianças. As mães levavam os filhos porque as mães precisavam de alguém que olhasse. Mas assim, quando você tem que criar oportunidades, tem que criar espaços para essas mulheres serem ouvidas. O que eu percebi lendo o artigo dessa psicóloga que trabalhou com a FUNAI é justamente que as mulheres não tinham espaço. Então, assim, aquela enfermeira que eu volto a falar, ela falava a língua dos indígenas, ela conseguia se comunicar, e ela não sabia. Então, assim, mas a partir do momento que foi criado um espaço para as reivindicações, eu acho que a questão é essa. A gente coloca como um problema, e aí tem que ter uma solução em algum momento. Mas a gente nem para pensar que talvez não seja um problema, que a gente só precisa ouvir. Não sei, mas eu entendo super o que você quer dizer. Uma coisa que me incomodou muito na mesa que eu consegui participar foi a questão do feminismo islâmico. Porque eu fiquei pensando, cara, quem são as mulheres que estão falando desse feminismo islâmico? Provavelmente são as brancas que estão estudando em universidades americanas e europeias. Será que esse feminismo é o feminismo islâmico mesmo? Será que as mulheres... Qual é o impacto disso na sociedade islâmica? Muçulmana. Desculpa, Irma, eu queria colocar só duas coisas, assim, pelo que estamos vendo em uma situação tão globalizada como está o mundo atualmente, tenho a leve impressão que todas as mulheres estamos tendo uma cultura misturada. Você mesma falou faz pouco tempo que os indígenas, de alguma forma, pegam a cultura dos brancos e levam para a tribo, para o povo deles. Mas nós também estamos aprendendo muito com os indígenas, com os nativos. Então, tenho a leve impressão que a gente não pode falar que eles têm que ficar no canto deles sem se misturar com os brancos. A gente tem que dar liberdade a elas e eles, para eles ver se querem se misturar conosco, que tenho a leve impressão que a gente tem que se conscientizar apenas de respeitar o espaço deles e delas, especialmente delas, né? Essa seria uma coisa. A outra é, eu não sei, porque eu estou participando assim, desse grupo maravilhoso faz muito pouco tempo, então antes eu pensava que estava sozinha, pensando um monte de coisas, não sabia que existia tanta gente interessada assim, por coisas tão importantes para nós mulheres. Então, uma coisa que sempre ficou assim me perturbando é que sempre se fala que existem lideranças comunitárias ou lideranças dos povos hispano-americanos, sempre a gente coloca os homens. Mas eu conheço um caso muito, não tão recentemente, porque fazem mais ou menos talvez 40 anos, acontece o seguinte, não sei se alguém lembra dos conflitos em Peru na época de terrorismo. Uma das líderes máximas era uma menina de 19 anos, gente. Edith Lagos. Era uma menina, eu conheci ela porque a irmã mais velha era minha colega de colégio. E ela era a mais nova das irmãs.
Então, eu fico me perguntando, será que alguém agora, por causa, obviamente por causa dos temores, que se alguém estuda ela, vão a falar que a gente é terrorista, que a gente é de Sendero Luminoso, que a gente é comunista, etc, etc. Então, todo mundo tem a impressão que tem medo, porque eu tenho temor de pegar um caso desses. Eu me pergunto se alguém sabe alguma coisa, se alguém ouviu falar dela, se alguém estudou ela, porque seria legal pegar essas lideranças hispano-americanas daqui do lado do Cono Sul, como Filomena Menchue, como Edith Lagos. Ela foi uma líder, não sei se chamar comunitária, não sei como qualificar ela, porque ela comandou por muito tempo esse grupo de Sendero Luminoso em Peru. Então, é uma líder, né? Como mulher, não sei como qualificar ela, não sei não sei se a gente deve incluir como homem, como mulher, honestamente não sei. Honestamente não sei. Deixo com vocês, né? Obrigada. Ima, a gente não está te ouvindo, você está com o som mudo. Desculpa. Eu achei super legal, eu anotei o nome dela aqui, eu vou procurar. Eu acho super legal a história do Peru, eu acho muito, muito interessante, assim. E aí, no livro da Julieta, um pouquinho antes, ela comenta, não é ela, alguma pesquisadora mexicana também coloca vários casos de lideranças indígenas, na verdade não, lideranças feministas mexicanas que eram do movimento zapatista, eram comandantes, então assim, a beligerância, né, a luta feminina é muito interessante. Tem aquela questão das mulheres curdas, né, que tem várias comandantes mulheres. Enfim, isso é bem legal. A gente podia pensar mais, assim, pensando no Sul, até dentro da... eu acho que nas tribos brasileiras a gente não tem nenhuma cacique mulher, né? É só homem. Eu acho que... Eu nunca ouvi falar de nenhuma cacique mulher. Nem pajé. Eu acho que todos os pajés são homens também. Mas, de qualquer forma, a gente podia pensar nisso, né? E até lideranças menores, assim, de comunidades regionais, assim, não sei. Mas eu achei super legal essa proposta. A Rita colocou alguma coisa aqui, peraí. Hoje eu sou muito radical no sentido da participação do homem branco em qualquer espaço. Chega, já deu. E a mulher branca está indo para o mesmo caminho. Mas estaremos preparadas, nós, mulheres brancas daqui, para abrir mão dos nossos privilégios? É uma provocação. Imagina que todo o processo seletivo para qualquer coisa tivesse cota para branco. Maioria para negros, tipo 15 vagas para eles e 3 para a gente. E é isso que pode começar a abalar a estrutura. Então, ela deixa essa provocação para a gente. E aí, a gente está disposta a abrir mão dos nossos privilégios? Não sei. Eu acho que essa provocação da Rita é bem profunda, né? E aí, uma outra questão, que é o quanto que a gente se beneficia dessa estrutura também, né? É muito complicado, é tudo que a gente já vem discutindo há anos, mas ela privilegia algumas pessoas, algum tipo de pessoas em alguns lugares. E quanto que conseguir isso também significa abrir mão de privilégios, né? De situações em que talvez você não vai conseguir alcançar o que a gente sempre alcançou, teve a vida inteira. Mas eu tenho muitas coisas que ficaram desse encontro, assim, e aí tem essa questão do gênero que eu acho que me incomoda um pouco também, né? Eu acho que foi feito um esforço teórico tão grande para incorporar a categoria gênero, e não foi à toa, foi porque exatamente existe uma hierarquia de poder, existe uma certa separação, e ela é fundamental também para a gente justamente entender isso. O que é essa separação, o que é essa hierarquia? E aí simplesmente parece que deixar de utilizar essa categoria gênero é um pouco deixar de evidenciar um pouco isso, sabe? O que é essa diferença que existe? E aí eu não sei realmente como seriam fazer pesquisas em que não se colocasse essa categoria gênero, mas que essa separação e essa diferença, essa hierarquização continuasse aparecendo, né? Eu ainda acho que sou um pouco relutante em pensar em deixar
e pensar além da categoria gênero, sendo que a gente, durante muito tempo, se esforçou para que esse conceito fosse incorporado dentro das pesquisas. Ele é problemático, ele tem algumas questões, mas ele é fundamental justamente porque ele mostra essa separação que existe e essa divergência. E aí eu acho que tem outras coisas que eu pensei, não sei se eu posso falar disso agora ou não, mas eu acho que a gente ter escolhido esse tema para um encontro final, ele foi muito revelador, porque ele também nos coloca luz sobre todas as discussões que a gente teve desde o início, né, esse ano. E aí eu acho que eu volto para o texto da Cynthia Lui, que ela coloca uma coisa de que às vezes a gente coloca essas questões como feministas do Sul, feministas do Norte, a gente precisa começar a ver um pouco da nossa realidade aqui do Sul, se olhar como latino-americanas, mas tem vezes que essa categoria ela não é tão só do Sul, né? Ou seja, as mulheres aqui dentro do Brasil, essas de elite, elas se identificam e se enxergam muito mais próximas com mulheres da elite do Norte do que com as outras mulheres aqui mesmo do Sul. Então, para além de ser só uma divisão geográfica, existe também umas outras divisões. E aí, às vezes, quando a gente está aqui e olha para nós mesmas, não quer dizer que a gente tem que olhar só para olhar como se todo mundo aqui no Sul fosse igual, porque tem uma proximidade muito maior daqui com quem está no Norte, assim, principalmente dessa elite. Então, acho que são questões muito importantes que têm que ser debatidas, né, que têm que ser colocadas. E aí, quando a gente trouxe essas questões também do feminismo latino-americano, e dessa questão indígena e comunitária, eu acho que eu volto também para quando a gente debateu essas primeiras organizações internacionais de mulheres. E como lá no início ou no final do século XIX se tinha essa ideia de vamos internacionalizar esse movimento feminista, vamos defender o direito de todas as mulheres, como se a gente fosse uma categoria única. E aí, já naquela época, se debatiam com uma série de divergências, né? Tem aquele texto das feministas da International Women Association, que elas iam para o Oriente Médio, elas chegavam lá, e era muito difícil elas tirarem o olhar imperialista, o olhar do Ocidente, para olhar e dialogar com aquelas lá. E como isso vem desde que se pensou a ideia de um feminismo internacional, como a gente toda hora é questionada, entra em conflito justamente com essas diferentes formas de ser mulher, assim. Eu acho que é muito complicado, não é uma situação fácil. Não sei nem se é uma situação que tem que ser resolvida. Se não é, de repente, maneira de a gente pensar e organizar diferente. Irma, de novo você está sem microfone, mas eu vou aproveitar o gancho da Cecília, e eu concordo, assim, é muito difícil também. Eu entendo a provocação da Rita, mas isso quer dizer que a gente, por ser branca, não tem espaço para estudar também? Eu acho que sim, a gente tem que questionar, a gente tem que criticar, mas não necessariamente o que a gente faz é desimportante. E aí isso também foi uma coisa que a gente trouxe no debate com a Tchela, acabou, eu acho que não indo para o ar, mas a gente ficou conversando sobre isso depois. Né? É como se a gente apagasse tudo que fosse feito antes e dissesse assim, olha, não tem valor nenhum, porque não é o que está mais novo ou o que está, enfim. Eu acho que o conhecimento, ele é gradual, né? Então, eu concordo com a Cecília que a gente não pode apagar do nada a categoria gênero. Podemos problematizar, podemos botar outras questões, podemos colocar nas nossas pesquisas, né? Enfim, eu acho interessante, por exemplo, eu tive essa dificuldade metodológica fazendo pesquisa sobre a África. Então, o que eu coloquei? Olha, os pesquisadores ocidentais em geral entendem isso, as africanas estão me dizendo isso aqui. Eu vou adotar a perspectiva X, porque é o que o documento está me mostrando. E a gente ainda tem isso, um grande problema metodológico. Né? Eu, por exemplo, estava escrevendo agora o tal do projeto do doutorado, e aí eu falei assim, olha, eu estou considerando mulher o que os órgãos internacionais me disponibilizam como dados de mulher. Eu não consigo fazer uma pesquisa interseccional. O Banco Mundial não me coloca. Que mulher é essa? Ela é branca, ela é lésbica, ela é o quê? Eu não sei. Então, ainda tem toda essa outra dificuldade. E, além disso, a gente já sofre resistência por pesquisar isso. Isso também foi uma coisa muito falada dentro do seminário. Né? O quanto a gente tem dificuldade de achar espaço dentro das universidades para estudar, o quanto a gente tem dificuldade de financiamento, o quanto então você é a menina do gênero, e aí joga tudo para a gente. Ou então, como é que a gente, que já está super sobrecarregada, também agrega ainda todas essas mulheres que não têm voz? Como é que a gente consegue fazer projeto de extensão? Eu fiquei pensando muito nisso depois do nosso fórum, que a gente debateu vários desses pontos.
E eu não tô... eu acho que tudo isso tem que ser debatido e que a gente tem que, dentro da medida do possível, pensar em soluções. Mas o que às vezes me incomoda em discursos muito, muito radicais é também pensar na prática. E também, né, enfim, entender que existem muitos conhecimentos e que eles vão contribuindo, né? Enfim, não necessariamente existe uma coisa super certa ou errada. Existem perspectivas de mundo. Oi, Aí eu queria falar rapidinho. gostaria Posso de falar falar? também. Então, nesse sentido, né, do que a Beatriz colocou agora, primeiro, boa tarde. Eu li um texto recentemente da Luciana Balestrin que ela me deu, assim, algumas respostas ou talvez caminhos de interpretação para algumas questões que vocês colocaram, que é a questão dessas tensões, né, entre os feminismos que a gente vê e que daí a Balestrinha ela coloca como isso acaba sendo contraprodutivo, na verdade, porque nesse contexto ainda que o movimento feminista está sendo tão rejeitado, né, por vários grupos conservadores, religiosos e por autoritarismos, né, em que medida vai ser produtivo a gente fazer essa fragmentação, né? Dela coloca isso como um paradoxo da representação feminista, desculpa. E também coloca assim uma perspectiva de que essas tensões que são inerentes ao feminismo, né, e que não é a intenção do feminismo colocar qualquer identidade fora, né, dele. Pelo menos eu não sei exatamente como que ela define esse feminismo, né? Mas eu acho que é na raiz, assim, mais de incorporar mesmo o ser mulher, né? E as várias formas de se ser mulher. E daí ela fala também sobre como essas tensões, na verdade, podem ser super produtivas e que podem e estão levando a inovações nos campos teórico e prático, né? Se a gente tem um texto da Paredes, sei lá, da própria Balestrin, da Lugones, e me parece que cada vez mais a gente está tendo acesso assim a várias autoras que estão assim se tensionando entre si, mas que estão produzindo coisas novas, né? Então eu acho que esse discurso radical assim pode ser, na verdade, muito contraprodutivo. Assim. Que eu ia falar, eu acho, assim, que em relação ao que a Bia falou, que a questão metodológica, de fato, é um desafio, enfim, das ciências humanas no geral, né? Não só em RI, não só em gênero. Mas quando a gente fala mais de grupos como gênero, principalmente você fala em África, né? Que você, como uma pesquisadora do Brasil, tem uma certa dificuldade de estudar a África, justamente pela distância, né? Eu acredito que assim existem outros métodos que assim ficar presa só aos documentos, eu acho um pouco complicado. Acho que muitas vezes é a única opção, dado, né, a distância, enfim, talvez a ausência de outras formas, mas eu sou muito favorável à utilização de mais de uma técnica. Inclusive, eu acho que a entrevista é uma técnica às vezes muito mais interessante do que somente a documental ou a documental. Então, você fala em interseccionalidade, se você sabe que as instituições têm um problema justamente de recolher esses dados e interseccionalizar, eu acho que o papel do pesquisador justamente é criticar esses documentos e ir atrás de outras fontes. Novamente, eu sei que ir até a África não é fácil, muito menos sem bolsa, que é uma realidade mais presente no Brasil. Eu acho que por isso que a gente já chegou a comentar que normalmente quando a gente está na pós-graduação a gente acaba estudando menos lugares distantes do que a gente estuda na graduação, e eu acho que quando vai para o doutorado mais ainda você vai estudando lugares mais próximos, porque é mais fácil em termos de acesso, enfim, a tudo. Mas eu acho assim que é uma possibilidade, e assim a questão mesma de você falou, que eu acho super relevante, de se não poder estudar outros grupos, né?
Acho que o papel do pesquisador não é ajudar só o seu grupo, senão você estudaria só o quê? Por exemplo, estudaria só Rio de Janeiro, mulheres brancas no Rio de Janeiro? Né? Não faz muito sentido. Uma vez até a gente chegou a estava discutindo isso com alguns colegas que estudavam questões, estudos africanos. Mas, sim, ao estudar o outro, ter o cuidado de saber se colocar, aquilo que a gente fala, né? Qual é a sua visão e tudo, mas eu não acho que a gente vai deixar de estudar o outro, né? Se eu pensar em antropologia, você está sempre estudando o outro, mas não também partido que nem a Rima chegou a levantar. Eu lembro dessa palestra, que a pessoa ia lá, passei 4 meses aqui. Sim, mas eu passei a minha vida inteira, né? E, assim, saber compreender o que essa pessoa de lá está falando. Mas também, muitas vezes, a pessoa que está inserida dentro de um contexto não consegue perceber outras coisas que muitas vezes um pesquisador vai perceber. Então, eu acho que é a complementariedade. E é isso que eu queria falar, gente. Total. E uma coisa que me chamou a atenção no texto da psicóloga brasileira foi as indígenas falarem que dentro das aldeias não existe violência entre homem e mulher. E que a lei Maria... E que, assim, não precisava de um tipo de suporte específico para as relações internas da aldeia. Fiquei pensando, será? Eu acho que é isso. A pessoa que está inserida na cultura normaliza algumas coisas, né? Então, eu achei um pouco estranho. E nesse mesmo sentido que até a Isabela falou e que você falou também, tem um trechinho de um dos textos que fala assim, ó. Eu vou até colocar aqui, que eu achei muito legal. É de uma liderança indígena, de um cacique, né, que ele fala: os brancos se dizem inteligentes. Não somos menos. Nossos pensamentos se expandem em todas as direções e nossas palavras são antigas e muitas. Elas vêm dos nossos antepassados. Porém, não precisamos, como os brancos, de peles, de imagens, para impedi-las de fugir de nossa mente. Não temos que desenhá-las como eles fazem com as suas. Nem por isso elas irão desaparecer, pois ficam gravadas dentro de nós. Por isso, nossa memória é longa e forte. Né? Então, a oralidade como uma forma de registro muito relevante também. Né? Mas eu acho, principalmente as RI, a gente tem muita dificuldade de colocar isso, né? De trazer, sabe, até para justificar metodologicamente. Eu acho que a ciência política, ela quer muito quant, né? Pelo menos eu sinto na USP, assim, eles querem, tipo, não, você tem que provar numericamente, tem que ter um gráfico, um negócio de rede para o seu artigo ser legítimo. Não sei, né? Assim, não sei. Essa questão da metodologia, que a Isabela também traz aqui, da oralidade, que a gente não valoriza, né? Acho que né, a gente não legitima nenhum tipo que não seja o mainstream total da academia norte-americana. Mas fiquei pensando num dos textos que eu comentei no seminário, uma das autoras, ela traz um pouco, eu estou falando a partir da perspectiva, tipo, subjetiva minha, observadora, porque eu não consigo me abster de ter um viés na forma, um olhar específico na forma que eu estou escrevendo, porque eu venho de uma vivência, de um ponto de vista, e isso, tipo, acho que esse mito da objetividade que a gente tem também é muito, né, falso, assim. Então, a gente tem essa busca incessante por ser objetivo, por estar longe. Você não pode misturar emoção com seu objeto de pesquisa. Isso já falaram para mim, porque eu trabalhei diretamente no meu objeto de pesquisa. Mas, assim, ao mesmo tempo, todo mundo tem emoções, todo mundo tem uma série de cargas e vivências que traz consigo, e que, tipo, isso tá na sua pesquisa e vai continuar. Então, acho que tem que deixar sempre isso, exatamente, a Mari falou, apontar os limites da pesquisa. Eu acho que parte disso, dessa nossa herança, dessa estrutura, é a gente continuar achando que tem que ser assim, sabe? E não valorizar o resto. E eu acho difícil a gente conseguir quebrar isso no curto prazo, assim. A gente não vai conseguir publicar em nenhum paper, a gente não vai conseguir ter legitimidade em nada se a gente falar, eu falei em primeira pessoa. A gente nunca escreve em primeira pessoa. Por que a gente nunca escreve em primeira pessoa? O que a gente colocou no papel, os pontos que a gente selecionou para colocar lá, são os que a gente considera mais relevantes. Isso já é um viés. Enfim, acho que a questão da metodologia é bem relevante tudo que a gente está falando. E aí, voltando um pouco na questão da Cecília, da categoria de gênero, eu fiquei pensando muito, fazendo um paralelo, assim, porque eu acho que eu já trouxe isso em outros encontros. Eu fiz uma disciplina sobre raça, direitos humanos, durante o mestrado, e eu lembro que um dos textos que a gente traz, o autor fala, a gente sabe que
não existe raça, mais de uma raça negra, raça branca, né? A gente é raça humana e todo mundo não tem essa diferenciação, a gente não tem raças, né? Se a gente for pensar assim, cientificamente falando. Mas a gente usa a categoria raça e a gente tá, acho que agora a gente, né, tem prêmio raça negra, a gente valoriza a categoria raça de alguma forma, porque a gente quer mostrar justamente que se a categoria raça, uma vez, ela foi usada para diminuir, hierarquizar as pessoas, a gente vai usar agora ela para fazer o contrário, né? Então, aí eu fico pensando que é a mesma coisa acho que alguém trouxe aqui nos comentários, que eu achei também muito interessante, falando da categoria gênero. Será que a gente precisa falar feminismo? Os outros feminismos precisam se autodeclarar, a gente é um movimento feminista, e aí colocar um adjetivo depois? Por que a gente precisa, né? E aí vai muito um pouco nisso também, né? A gente criou um movimento de resistência que acabou sendo o hegemônico, que é o feminismo liberal, né, branco, da elite, e isso acabou ganhando peso, né, em tudo, na literatura, nos movimentos sociais, aí parece que os outros movimentos que vêm depois, eles têm que usar as mesmas categorias para conseguir se inserir nisso, né? Então, como é que a gente vai conseguir quebrar isso também, né? É um pouco que nem a Tickner fazia nos anos 90. Ela usava, ela era um feminismo mais liberal para ela conseguir se inserir, porque ela queria se inserir dentro daquela academia que já era branca e masculinizada, mas se ela fosse mais radical, provavelmente ela não teria conseguido ganhar tanta voz que nem ela conseguiu de alguma forma. Então, como é que essas categorias também a gente parece que tem que se inserir para a gente conseguir dentro tentar quebrar a categoria? Ou não sei, se a gente dentro a gente só fortalece mais a categoria. Eu acabo entrando nessa brisa filosófica, mas eu acho que é muito interessante esse debate. Eu acho que a Julieta, ela pega exatamente por aí. Ela fala, e aí ela vai entrar depois em outros momentos na questão do tempo, né? Como o tempo foi colonizado. Porque eu até conversei com um amigo boliviano para entender melhor qual é a ideia. Então ele falava que antes da colônia você tem uma ideia de ciclo. A questão da natureza, você tem o mundo ele não é linear. E aí você chega com a colonização e você coloca uma linearidade. E eu acho que isso pode se aplicar também na academia. Você cria um padrão e todo mundo se insere nisso, sabe? E será? Talvez existam formas includentes. Talvez não precisa ser uma linha e todo mundo precisa que nem o Lego ir encaixando, entendeu? Talvez existam outras formas. Isso até com relação ao tempo, entender que as coisas são cíclicas, entender que as coisas são complementares. Eu sei que parece uma coisa meio de hippie, mas tudo bem, entendeu? Por que não pode ser? Não sei. Vai, Cecília, manda ver. Menina, eu acho que tem muitas questões aqui, está muito amplo, acho que a gente tem que olhar melhor, com mais cuidado para elas. Primeiro o que a discussão acabou indo para o negócio do fazer ciência, né? O que a gente está discutindo aqui é o fazer ciência. E como esse fazer ciência, ele é complicado, eu acho que principalmente essa escrita da ciência, mas também não dá para apagar a importância que se tem isso, assim. Sabe, eu acho que ela tem que se expandir, mas ela existe uma maneira de fazer ciência que diferencia do conhecimento comum, assim, do conhecimento não científico. E acho que saber como essa ciência está sendo feita, pensar um método, deixar isso claro, não veio à toa. Veio justamente para afastar de conhecimentos que às vezes são prejudiciais, de conhecimentos que não são verídicos, do senso comum, para mostrar talvez caminhos que funcionem. Isso traz uma série de problemas, mas também fazer pesquisas em que não envolvem esse cuidado, esse rigor é complicado. Por isso que eu acho que também quando a gente usa e toda hora menciona feminismo e alguma coisa, é porque a gente já está partindo de uma categoria que foi cientificamente proposta e elaborada, que ela é problemática, acho que como todas as categorias, como todos os conceitos, mas pelo menos a gente tem alguns limites e algumas delimitações a partir da qual a gente pode dialogar, porque senão vai ficar toda hora inventando uma palavra nova para se referir ao mesmo assunto, sabe? Que é o quê? Que talvez é pensar essa questão da mulher, pensar essa questão dos direitos iguais, que eu acho que a discussão já está indo para uma coisa que é além dos direitos iguais, porque só os direitos iguais não nos bastam mais, mas que pelo menos a gente tem um ponto em comum, que é a palavra feminista, que é o conceito feminista. E aí a gente pode mostrar essas divergências, até talvez chegar ao ponto de elaborar. E aí eu acho que sim, é muito complicado isso. A nossa maneira de fazer ciência é uma maneira que ela é europeia, que ela foi pensada no século XIX, que ela é branca, que ela é masculina, mas que ela foi pensada justamente, ela foi elaborada para ser neutra, né? E aí eu acho que agora a gente tem que começar a pensar como essa ciência
não ser mais neutra, sem que se perca esse rigor, assim, sem que se perca essa base empírica, sem que se perca esse método, por mais variado que esse método pode ser. Mas a gente não pode abrir mão disso, a gente não Mas é pode uma abrir falsa mão neutralidade, de amiga. afirmar que Eu não acho. Discordo que seja neutro. Não é neutro. É uma neutralidade a partir da perspectiva branca de masculinizado. Não é Não é neutro, neutro. Exato. Você fala que é um neutro muito... Eu concordo com a Kelly. Não é neutro e, assim, vários ela não é neutra, pesquisadores mas de ela foi ciência colocada humana... como... O problema das ciências humanas é que ela vem mimetizar as ciências biológicas, sendo que é uma ciência social, é uma ciência completamente diferente da ciência biológica. Não está dentro de um laboratório, você está investigando seres humanos, e seres humanos você passa tudo pela subjetividade, passa pela sua mente. É muito diferente de você fazer um isolamento num laboratório. Isso vários pesquisadores questionam você justamente falar que existe uma neutralidade. Não existe neutralidade, né? E o que se Gente, deixa eu questiona corrigir isso, tá? Deixa eu fazer. é uma Tá, variedade. eu não quis dizer que a ciência é neutra. Ela nunca foi neutra. Mas eu quis dizer que ela se passa, ou ela tenta usar talvez um linguajar mais neutro, que é para tentar buscar esse rigor, assim. Sabe? Que é usar a terceira pessoa, que é usar a forma de escrita formal, que é usar uma série de recursos linguísticos e estilísticos que dão a sensação de valorizar muito mais essa metodologia do que talvez o pesquisador e a pesquisadora. E aí eu acho que a gente tem que começar a rever justamente isso. Essa linguagem que se usa para a ciência parecer neutra, quando na verdade ela não é. Então, mas é que isso, na verdade, já está ultrapassado já em muitos lugares. A antropologia, por exemplo, ela já usa a primeira pessoa há muito tempo, né? As próprias relações internacionais pós-positivistas utilizam a primeira pessoa. Eu aprendi na graduação a utilizar a primeira pessoa. Para mim foi surpresa saber que utilizavam uma terceira pessoa. Entendeu? Porque eu sempre parto do princípio do pesquisador. Eu acho que isso já foi, não foi ultrapassado, porque é uma resistência na academia, mas isso já foi colocado. Não é você ignorar a metodologia, é sim você incrementar a metodologia, questionar a metodologia, incorporar outras metodologias que não deixam de ser metodologias, porque há regras para elas. Mas o problema é que regras são essas, entendeu? A gente não pode ficar restrito a regras que foram colocadas há 1000 anos atrás, mimetizando a ciência biológica. Eu acho que esse é o ponto. E que isso já era para ter sido ultrapassado há muito tempo e ainda não foi. Eu acho que esse meio que o questionamento que a gente está fazendo aqui. Eu vou fazer um apanhado de algumas coisas que vocês comentaram que eu queria também falar. Sobre o que vocês falaram, sobre essa questão de talvez a gente entrar dentro das estruturas para tentar descolonizar, isso foi uma coisa que eu fiquei pensando muito. E aí eu peguei um conceito do Gramsci, que o Gramsci fala isso, né? Quando você tem sociedades que têm um pensamento hegemônico, muitas vezes pessoas não hegemônicas querem entrar ali para destruir aquilo e construir uma coisa nova. Sendo que, na verdade, grande parte dessa estrutura, por ela ser uma estrutura de poder, ela faz um movimento meio antropofágico, né? Ela te pega e te joga para dentro dela e você é assimilado por ela, né? E você não consegue mais quebrar o sistema. E aí eu fiquei pensando muito nisso, como quebrar o sistema se o sistema faz isso com a gente, né? E é uma grande dúvida ao qual eu não tenho resposta. Mas pensando quando a gente fala assim, né, me questionando sobre a Irma, se não me engano, falou sobre feminismo islâmico. Eu, pessoalmente, como pessoa, eu acho que eu tenho que me expor a conhecer o maior número de pessoas diferentes de mim para que eu comece a quebrar o meu olhar. E aí eu comecei a seguir um monte de gente esse ano que são completamente diferentes. E eu conheci uma menina que eu achei extremamente interessante, chamada Mariam Chami. Ela é uma influencer islâmica brasileira, ela é brasileira. E ela sempre coloca isso, né? O quanto se coloca, a mulher islâmica é submissa. Ela fala, olha, eu não me sinto submissa, sabe? O quanto que ela, dentro da estrutura dela, se sente bem, se sente feliz, não se sente menosprezada em várias questões. Então, também é muito isso, assim, ela pode ser, teoricamente, vista como alguém submissa dentro de um ponto de vista, mas para ela não é. Então, eu tenho que ficar impondo o que eu acho para ela. Eu acho que toda vez que eu leio sobre feminismo islâmico, sempre surge esse debate, né? Principalmente em relação ao véu, ao hijab, todas as outras coisas.
E uma coisa que eu fiquei pensando sobre o que vocês estavam falando, sobre como escrever ciência, né? Eu lembro que teve um texto da Leila Gonzalez, que a gente leu há muito tempo atrás, falando sobre o português, né? Falando como a gente deveria escrever, para quem que a gente escreve. Eu sempre tive a preocupação de tentar escrever não só para academia, de tentar escrever mesmo... eu explicava os termos técnicos que eu estava usando, né? Para que a minha leitura fosse de fácil acesso para outras pessoas. Porém, depois de um tempo, no mestrado, eu comecei a escrever em inglês e deixou de ser acessível para várias pessoas. Mas começou a ser mais acessível para quem? Para a academia mainstream, que é, teoricamente, o que importa dentro da CAPES. Então, eu também fico nesse dilema. Eu estou escrevendo sobre mulheres do Sul, mas eu estou escrevendo em inglês. Será que essa escrita também não está colonizada? Ao mesmo ponto que eu começo a escrever mais em primeira pessoa, falando assim, não, eu escolhi essa metodologia por causa disso. Né? Eu perguntei muito isso a professores americanos, e eles falavam, não tem problema nenhum você escrever em inglês em primeira pessoa. Isso já é algo consolidado aqui para a gente. Então, eu acho que são várias questões que entram, né? O quanto a gente tem dificuldade de fazer pesquisa, da gente ser aceita dentro dos locais, da gente colocar a nossa impressão, da gente trazer novidades. E aí, por exemplo, teve uma vez que eu comentei sobre a minha dificuldade de ter alguém para me orientar, e aí eu recebi um comentário, foi até de uma professora que participou da minha defesa, e ela falando assim, sim, o seu orientador não super te ajudou, mas ele fez uma coisa importantíssima, ele não te impediu de fazer nada. E aí ela falou assim, isso já é um super avanço. E eu falando, nossa, né, eu aqui reclamando que eu não recebi apoio, mas só de eu não ser impedida também já era algo muito positivo em alguma medida. E o quanto a gente às vezes também se contenta com pouco, né? Só de eu não ser impedida eu já fico, olha, que legal. Então, eu acho que trazer pesquisa feminista e a gente pensar, né, a comunidade, pensar todas essas questões, traz questões muito profundas, né? O quanto a gente também se pensa dentro da comunidade acadêmica, o quanto a gente está querendo olhar para o outro, trazer esse outro junto e quebrar as nossas visões. Eu acho que esse debate é muito rico. Irma, por favor. Eu concordo, acho que com vocês em grande medida, mas eu também me identifico com os questionamentos da Cecília, porque meu projeto de doutorado não tem nada a ver com mulher, tem a ver com teoria da conspiração, né? Então, eu estou estudando teoria da conspiração nas RI, o que é muito legal, que tem uma super base científica, em dizer assim, não é achismo. Mas quando as pessoas leram o meu projeto, eles falaram, cara, você está tendo uma análise conjuntural. Basicamente, eles falaram que eu estava achando coisas. Eu estava lendo o jornal, me baseando no que o jornal estava me contando, o que não é verdade. Assim, eu peguei autores diferentes, e aí eu estava conversando com o meu orientador, ele falou, cara, nenhuma revista vai aceitar a gente se a gente não tiver gráfico. Entendeu? Se a gente não mostrar que... se a gente não dialogar com o mainstream. E eu fiquei pensando, poxa, mas assim, eu tive até uma preocupação em ler o Popper para entender o que é ciência, por que o meu trabalho é científico, por que o meu trabalho não é um achismo. Eu acredito que a gente tem que ter sempre essa preocupação enquanto pesquisadora, porque senão a gente incorre naquele erro. Eu lembro de um antropólogo que ele inventou uma tribo, ele escreveu um livro de uma coisa inventada, e na hora, quando as pessoas foram verificar, aquilo não existia. Era simplesmente um conto para carochinha. Não pode ser assim, né? Então, assim, a gente tem que dialogar com os nossos antecessores, tem que procurar instrumentos que tenham procedimentos para não ser um texto de jornal, né? Eu acho que é super importante a gente pensar nisso também, porque senão tudo é ciência, e não é bem assim. É que nem arte, nem tudo é arte, tem coisa que é expressão. Eu lembro, eu participei de um debate na faculdade que eu perguntei isso para uma professora de... uma coordenadora do SESC que era formada em artes plásticas. Ela falou, olha, se você pinta um quadro na sua casa, isso não é arte, isso é expressão, né? É sua expressão artística, mas é diferente de fazer arte. Eu acho que fazer ciência também tem que ter um mínimo de um arcabouço ali,
Só que, obviamente, essas regras, o que é colocado, foi colocado por um grupo de pessoas que tinham determinado interesse, porque a ciência, obviamente, está inserida num contexto político. O dinheiro vai para algum lugar. Então, quem ditou aquelas regras, naquele momento, tinha algum interesse por trás, né? Então, a gente não pode ser bobinho, né? E achar que não existe um interesse por trás de quem elaborou os cânones científicos. Por outro lado, enfrentar isso e repensar é bem difícil, né? Porque senão você não vai ser escutado. Quem vai te ouvir? Quando você propõe qualquer coisa nova, assim, eles falam assim, isso é análise conjuntural. Eu falo, não é, mas eles falaram, é sim. Gente, eu pesquisei um monte de coisa, não é porque eu li jornal que é uma análise conjuntural, tem uma base ali. De qualquer forma, eu acho que é uma luta que tem que ser empreendida nesses espaços, né? A gente está falando de feminismo indígena, uma coisa que eu nunca tive de falar na graduação. Então, mostra que existe uma evolução, né? Gente, eu sei que tem muita coisa legal para falar, mas eu queria pôr um vídeo. Pode? Claro. Só para quebrar o clima, porque, afinal de contas, né? É de uma pesquisadora. Peraí. É coisa riponga, tá, gente? Vamos lá. É uma pesquisadora que estuda música indígena e ela faz uns trabalhos. Peraí, eu quero pegar um vídeo curtinho, senão a gente vai ficar ouvindo até amanhã. Vê se você consegue compartilhar. Ah, legal. Que eu coloquei você de... Ai, beleza. Então, Irma, acho que antes de tu colocar o vídeo, pode ir, manda para ver. outra discussão, eu só queria falar de uma coisa, que escrever na primeira pessoa não necessariamente é quebrar a neutralidade da ciência, ou da suposta neutralidade. Quando tu coloca na primeira pessoa, não tá claro o teu gênero, não tá claro a tua etnia, não tá claro o lugar que tu tá falando, não tá claro que escrever na primeira pessoa é só uma outra forma de personalizar, mas isso não quebra a suposta neutralidade, assim. Sabe? Eu acho que ainda tem outras formas que a gente precisa pensar de justamente como escrever essa ciência para que esses marcadores apareçam e estejam presentes. E eu vejo que, às vezes, até o meu próprio texto, quando eu estou escrevendo, e se eu mesmo que eu for escrever em primeira pessoa, ele ainda sai um texto muito masculino. Que nem o fato de eu ser mulher faz com que essa questão apareça na escrita, assim. E aí eu tinha outras coisas para voltar para o texto, mas acho que a gente pode ver o vídeo, então, primeiro, né? Abre o seu áudio, amiga, senão não vai passar. Não, eu vou compartilhar. Assim, gente, olha, vocês sabem que eu curto muito forró, que eu sou a pessoa das danças, né? E aí, obviamente, eu vou fazer uma homenagem às bandas, né, que trabalham. Porque, assim, o forró ele tem uma origem bem ampla, inclusive indígena. Então, muito do forró que a gente dança, aquela dança batidinha no chão, e nessa pandemia eu pude participar de várias lives com pesquisadores de forró, né, no meu tempo livre. E aí eu descobri que a questão indígena é muito forte, né, no ritmo do forró. E tem uma galera que faz pesquisa, que é bem boa nisso. Primeiro eu vou passar um vídeo, assim, só um trechinho de uma pesquisadora que estuda música indígena. Como é que faz para compartilhar, Kelly? Tem um share screen Aqui. verde no meio. Tá, deixa eu ver aqui. Então. Aqui, achei. Tá, vamos lá. Acho que agora vai. Vocês estão vendo? Indo. Tá carregando. Pronto. Então, é um exemplo de pesquisa que incorpora elementos indígenas na questão musical. Acho que a música faz isso muito bem. Mas era pra gente ouvir alguma coisa? Não dá pra ouvir. Vocês não estão ouvindo? Não. Puxa vida. Tira seu fone, Irma. Não é isso, não. Você tem que, além de compartilhar o seu som, você tem que ir em configurações e habilitar o seu som para todo mundo. Compartilhar som também. Não é só o microfone. Eita. Eu vou mandar o link para vocês, que eu acho que é mais fácil. Peraí. Manda para mim que eu sei fazer isso. Ah, você sabe? Aí valeu, Bia, desculpa. Pode mandar aqui no chat, que no YouTube, eu abro. Ai, valeu. Deixa eu só vir aqui, diminuir aqui, compartilhar, né? Compartilhar. É só um trechinho mesmo, porque
É uma flautinha, um negócio bem gostosinho. E, ok. E agora, pode mandar ver, Bia. Eu tenho que parar de compartilhar, né? Não, não tô mais A compartilhando. gente já não está mais vendo a sua tela, peraí. É que quando a gente compartilha a tela, tem também uma parte aqui embaixo que é Share Computer Audio, alguma coisa assim. Ah, entendi. Aí tem que clicar nisso. É para parar? Para continuar? Era só para mostrar mesmo que é uma... Bom, gente, então, assim, eu ofereço a vocês essa música. Espero que ela traga bons fluidos para 2021, que a gente precisa. Além de vacina de 2 energias, como diria Cecília, banho de mar, né, Bia? Para poder limpar tudo, porque puta que pariu, desculpa o termo, mas que ano, né, galera? Gente, tá foda. E é isso. Desejo a vocês um feliz 2021. Que a gente possa discutir mais e repensar mais coisas ano que vem juntas. Acho que é isso. Acho ótimo. Então, eu vou pedir para quem quiser fazer as últimas considerações, fazer para a gente dar encerramento ao último encontro desse ano. Eu queria fazer uma consideração. Eu queria dizer que, Irma, obrigada por deixar esse encontro um pouco mais leve, né? Eu acho que quando a gente veio para ele, estava todo mundo muito exausta. Até porque a gente veio logo depois do seminário. O seminário foi muito cansativo, foi muito debate, foi muito exausto. Não sei se todo mundo estava aqui, participou de tudo, mas a gente participou, né? Então, acho que a gente já veio para cá cansada e eu acho que esse seminário ajudou a deixar as coisas um pouco mais leves, assim, também, sabe? Não ser tão denso como foi. Obrigada por isso, obrigada por essa música final. Eu acho que obrigada pelo tema. E eu queria também dizer que eu gostei muito do texto da Julieta, foi a primeira vez que eu li ela. E eu achei que ele também, assim, foi um texto gostoso de ler, né? E acho que a gente precisa cada vez mais de textos gostosos de ler, não só eles, mas também desses. Obrigada por esse seminário. Foi um prazer, meninas. A ideia era fazer um momento de acolhimento. Espero que tenha sido possível isso. Bom, eu só ia falar para quem está aqui que não é do Marias, também agradecer. E falar que a gente provavelmente vai continuar fazendo nossos encontros ano que vem, mas acho que a partir talvez de fevereiro, março, vamos dar uma descansada. Então sigam as nossas redes para ficar ligados no que a gente vai planejar para o ano que vem. Mas é muito bom, né? A gente está no dia 11 de dezembro de um ano pandêmico e a gente ter pessoas aqui, algumas já saíram, né? A gente sabe, mas ter pessoas mobilizadas para falar sobre feminismo, sobre lutas feministas do Sul. Eu acho que isso já demonstra muito que a gente tem uma rede e que essa rede está bem fortalecida. Que bom, né? Porque acho que há 5 anos a gente talvez não tivesse, né, isso. Então, muito obrigada por vocês. Queria agradecer também as Marias que estão aqui. Então, Irma, a Bia, a Mari, a Cecília. E agradecer também todo mundo que participou. Então, até a gente se vê em 2021, gente. Com certeza. Nem que seja virtualmente, né?
Tchau, gente. Eu também adorei o encontro, foi ótimo. Muito obrigada, Irma. Aliás, a música foi maravilhosa. E apesar do ano ter sido super complicado para todo mundo, eu acho que para o Marias, em termos de Marias, foi maravilhoso. Foi um ano muito bom para gente. Eu acho que a gente está fechando muito bem. Um beijo para todas as meninas do Marias e para as convidadas que esperamos que encontrar vocês futuramente, ano que vem, nos próximos encontros, que eu acho que provavelmente deve ser online ainda, os primeiros. Eu também queria agradecer esse encontro e os outros anteriores, né? Queria desejar um feliz ano para vocês, felizes festas, independentemente da pandemia. Se cuidem muito. O problema não acabou ainda. Um beijo. Encerramos, então? Obrigada, gente. Vou parar aqui de gravar. Obrigada.